Pô, tu fica imaginando, os brasileiros todos devem estar malucos pela independência, para que ela aconteça. Na verdade, nesse momento ainda não é uma unanimidade nacional, mas o sentimento vai crescendo, né? O próximo passo vai ser o famoso cumpra-se. É uma lei que passa que nenhuma medida vinda de Portugal seria cumprida aqui no Brasil sem a prévia autorização de Dom Pedro. Então, ou seja, se ele não aprovar, nada se faz. Nada. E os portugueses ficam irritados? Super irritados. O clima fica tenso mesmo. O que é que acontece? Bom, revoltas vão pipocar em todo o território. Pra onde você tá me levando? Vamos para São Paulo? É lá que a revolta pega, vamos? Vamos, claro. São Paulo, a selva de pedra, aço e concreto de 12 milhões de habitantes, que em 1822 era conhecida como Cidade de Barro, numa homenagem às suas humildes casinhas feitas de terra. Um vilarejo de 28 ruas, 10 travessas e 7 pátios, com trânsito no máximo de carro de boi. A população era de 6.920 pessoas, metade do número de pizzaiolos que São Paulo tem hoje. Mas a variedade profissional já era orgulho paulistano. 7 médicos, 2 advogados, 9 professores, 24 carpinteiros, 15 ferreiros, 92 costureiras e um barbeiro. Provavelmente o homem mais rico da cidade, porque não tinha concorrência. Tem uma coisa que eu nunca entendi direito. Por que cargas d'água a independência foi proclamada aqui em São Paulo, se a capital era no Rio? O maior questionamento à autoridade de Dom Pedro vai partir daqui, de São Paulo. Tanto que estoura uma rebelião popular e Dom Pedro tem que vir pessoalmente para acalmar os ânimos. E ele consegue? Os ânimos políticos, sim. E vamos dizer que a sua vida amorosa, não, porque tá bem animadinha. Bem animadinha? É porque esquenta o romance com Domitila. Domitila? É, Dona Domitila. Eu gosto desse nome. Bem Domitila. Ela era bem bonita. Ah, é? Animou Dom Pedro. Domitila tinha 25 anos quando esbarrou com Dom Pedro em Santos. Ele tinha 24. Galanteador que era, o príncipe apeou do cavalo e cumprimentou a jovem senhora, elogiando sua beleza. Domitila teria retribuído a cantada e os dois começaram um dos capítulos amorosos mais famosos de nossa história. Domitila virou a principal amante de Dom Pedro e teve com ele 5 filhos. Com o passar do tempo, Dom Pedro foi dando a ela títulos de nobreza. Em 1824, ela se tornou baronesa. Em 1825, viscondessa. E em 1826, marquesa de Santos. Domitila enriqueceu, intermediando favores na corte. Já no fim do reinado, Dom Pedro seria visto com maus olhos pela sociedade por misturar interesses pessoais com o Estado. Depois da separação dos dois, Domitila foi morar em São Paulo. Tinha posses e era independente. Para a época, pura ousadia. Tudo vai se precipitar, né? Precipitar mesmo. E Dom Pedro não tem tempo de voltar de São Paulo para o Rio. O caminho da independência já estava pavimentado, mas ela se torna inevitável. E o que faltava? Faltava um ato para que Dom Pedro pudesse assumir e se vestir de herói. No dia 28 de agosto, um navio vindo de Lisboa chega ao Rio trazendo notícias bombásticas. Os portugueses ordenam a volta imediata do príncipe e o fim dos privilégios brasileiros. Por privilégio, tudo aquilo que tinha livrado o Brasil do terrível pacto colonial. Então, o Conselho de Ministros, presidido pela princesa Leopoldina, se reúne, considera que era a hora, não dava mais para esperar Dom Pedro voltar de São Paulo e, inclusive, manda uma série de mensagens que ele vai receber em São Paulo, avisando a situação. O pacote tinha várias cartas, de José Bonifácio, de Antônio Carlos de Ribeiro de Andrada e da princesa Leopoldina, e o próprio ultimato dos portugueses. Como a pressa era grande, a encomenda foi no modo express da época. Demorou uma semana. Bom, então o que a gente faz em 40 minutos de avião demorou uma semana. Isso, e a situação devia demorar mais ainda nos ânimos, porque ainda por cima Dom Pedro fica muito irritado com o boato que circula de que ele seria deserdado pelo seu irmão Dom Miguel. Por isso que, com as cartas ainda na mão, Dom Pedro comunica às tropas que o Brasil estava sendo massacrado pelas cortes. Foi assim, né? A independência? Não foi nada assim. Como Esse não é foi um assim? quadro criado pelo pintor acadêmico Pedro Américo, 66 anos depois desse ato.
Ele foi uma encomenda do Pedro II, no momento que o Império não ia bem, como uma tentativa de exaltação da monarquia. Essa é a grande imagem que a gente tem da independência. Todo mundo acha que foi assim. Eu acho que foi assim. Aqui, Dan, estuda a idealização. A começar pelos cavalos. Não era cavalo? Não, porque se viajava longas distâncias num burro. Pedro I tinha ido encontrar a amante, ele não estaria em roupas oficiais. E esse bando de gente? Vieram exatamente os mensageiros, tem essa cena de que eles tiram os laços. Eles estão arrancando a sua ligação com Portugal, seria isso? Exatamente, estão todos eles arrancando, mas são muito poucos. Você está vendo que tem alguém espiando lá no fundo, aqui tem um senhor de cartola e guarda-chuva. O que um senhor de cartola e guarda-chuva estaria fazendo no meio desse nada? Mas pelo menos ele estava aí, no Ipiranga. Essa tela é uma imitação de uma outra tela napoleônica, então eles queriam pegar Pedro I elevado, uma colina, mas tinham que pegar o Ipiranga. Tanto que Pedro Américo fala, por motivos de nacionalidade, eu assassinei a geografia. Mas por que o Ipiranga? Essa também é uma ótima pergunta. Tá preparado, não? Não. Você está destruindo toda a minha ilusão. Fala. Dom Pedro não estava passando por um bom momento intestinal, que ele precisava de tempos em tempos, esse é o termo do documento, apear-se. Portanto, nada como ter um riacho por perto, certo? Então a gente não tem nenhuma imagem real do que foi. Uma representação do momento exato não se tem. Independência ou morte? Bom, pelo menos isso, né? O grito da independência. E tudo muda. Muda, sim, claro, porque o Brasil não é mais uma colônia. O Brasil é o único país das Américas que proclama a independência e continua uma monarquia. No resto da América Latina foram fundados 14 diferentes estados, todos republicanos. O Brasil é o único que consegue manter essa unidade. Com dois grandes símbolos, né? O imperador, de um lado, e a figura do império, que ficaria acima das diferenças regionais. E para você entender como eram, por exemplo, regiões como São Paulo e Rio de Janeiro ficaram sabendo da independência, outros mal se deram conta. E eles vão ter que fazer o quê? Então vão ter que espalhar essa notícia, né? Como? Construindo, de alguma forma, símbolos e emblemas nacionais. Uma bandeira, por exemplo. Claro. Bandeira. A primeira bandeira do Brasil, obra de Debré, também era verde e amarela, mas nada de floresta e ouro como todo mundo pensa. O verde, na verdade, era a cor da Casa de Bragança, o amarelo da Casa de Lorena, na Áustria. O losango homenageava as bandeiras de Napoleão e tinha no centro plantas e armas imperiais, quase igual a de hoje. Ela durou até o fim da monarquia em 1889, quando Rui Barbosa propôs outra, inspirada nos Estados Unidos, que só durou 4 dias. De volta ao original, a ideia era ter o simpático lema positivista bem no meio, mas por algum mistério, o amor acabou de fora. Me parece fundamental na construção da ideia de um país você mostrar, você divulgar o máximo que você puder a imagem do seu líder, no caso aqui, o imperador. Essa veiculação é fundamental, a imagem do chefe de Estado. Tanto que os políticos brasileiros agora vão caprichar demais em toda a simbologia que cerca a coroação de Pedro I em terras brasileiras. A coroação aconteceu em 1º de dezembro de 1822, bem no aniversário da dinastia dos Bragança em Portugal. O imperador apareceu num modelito ousado, com bota de montaria, túnica e manto verde e amarelo, misturando os símbolos de todos os lados para homenagear a tradição portuguesa e terra brasileira. Coisa que, a bem da verdade, os portugueses mesmo odiaram, mas que para o novo país fazia muito sentido. Quem registra tudo isso? Olha, não foram só eles, mas tem muita coisa do Jean-Baptiste Debré e do Nicolas Antoine Tonnerre. Inclusive, nesse momento, eles vão disputar pela representação da corte no Brasil. Tonnerre com grandes paisagens, pinturas de escravos e quadros da corte. Debré com registros cotidianos do Rio, o retrato do próprio Dom João e abrindo larga vantagem sobre o adversário, peças históricas como o pano de boca, primeiro símbolo oficial do Brasil independente. E importante por um detalhe, mostrava pela primeira vez brancos, negros e índios unidos na defesa da nova terra. Propaganda oficial, claro. Era importante criar essa imagem de país pacífico, mestiço, pelo menos nas gravuras, né? Mais uma vez, as elites queriam que nada mudasse. Como hoje em dia. É, exatamente. Nada mudou.
A escravidão fazia parte do dia a dia brasileiro. Pelas ruas de todo o país, os escravizados eram vendidos, leiloados e até penhorados, como produtos numa vitrine. Tinham os dentes branqueados e óleo espalhado pelo corpo para disfarçar as feridas que ganhavam nos maus tratos. Aos olhos da sociedade, uma situação natural, comum, quase banal, e que infelizmente não ia mudar tão cedo. Internacionalmente, tinha muita desconfiança. Imagina uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Nacionalmente, o que precisava? Garantir o território, esse imenso território, com a centralidade do Rio. E o que aconteceu? As províncias do Norte e do Nordeste não foram leais ao Brasil, foram leais a Portugal. Então as províncias do Nordeste o quê? Se rebelaram? Se rebelaram e Portugal negociava diretamente com elas, provocando a fragmentação do país. A economia como é que estava? Não estava lá essas coisas, porque Dom João já tinha ido embora com parte das nossas receitas. E, para piorar a situação, nós assinamos um tratado em 1825 chamado de Aliança e Amizade. O Brasil pagava uma conta pesada para reconhecer a sua independência. Era como se o Brasil comprasse a sua independência e autonomia. O Brasil herda uma dívida que Portugal contraíra com a Inglaterra. Dá para você imaginar? Portugal tem a dívida, mas o Brasil que paga, é isso? Exatamente. Uma história mais ou menos assim. O Brasil, com a independência, ficou devendo a Portugal, que também devia à Inglaterra, que acabou emprestando dinheiro ao Brasil para que pagássemos Portugal, que por sua vez usou o dinheiro para quitar sua dívida com a própria Inglaterra. Resultado, o Brasil, que devia 2 milhões de libras a Portugal, como acordado no Tratado de Paz e Aliança, agora devia aos ingleses. Para comemorar, pelo menos sobrava um bom negócio. Ficaria por aqui a Biblioteca Real, que Portugal colocou no pacote por um preço salgado, mas à altura da maior biblioteca das Américas. Orgulho de uma nação independente. E agora também insolvente. O Brasil está quebrado, é isso? Está quebrado e dividido. Não por acaso, nos primeiros anos depois da independência, vamos dizer, de 1822 a 1824, o debate todo girou em torno da nova Constituição brasileira. Vamos lá na Assembleia? Vamos. A Assembleia Constituinte, que deveria escrever a primeira Constituição brasileira, se reuniu em maio de 1823. Participavam todas as facções políticas. Os absolutistas, de maioria portuguesa, defendiam poder absoluto para Dom Pedro. Os liberais estavam divididos. Os moderados queriam diminuir o poder do imperador sem alterar a sociedade. E os exaltados queriam mudança, falando até em emancipação dos escravos e república. Por último, havia a corrente do próprio Bonifácio, monarquista constitucional, que ao longo da disputa perdeu sua força e o próprio cargo. A Assembleia durou 6 meses sem chegar num consenso e terminaria apresentando um projeto que faria Dom Pedro radicalizar. Como disse outrora, a Constituição deveria ser digna do Brasil e de mim. Ordeno que se dissolva a Assembleia e que, se houver resistência dos deputados, que cerquem o prédio. Há um exército lá fora! Nós só chegamos nessa situação, nobres deputados, por causa da nossa briga interna. Pela liberdade de expressão! Temos ordens expressas para que deixem o recinto imediatamente! Daqui nós não sairemos! Apesar da pressão do exército, os deputados reunidos permaneceram em sessão durante a madrugada. O episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia. Só sairemos daqui pelas baionetas imperiais! Na manhã seguinte, a resistência dos deputados perdeu força. Solte-me! Apenas 6 deles foram deportados para a França. Entre eles, José Bonifácio e seus 2 irmãos. Não é irônico pensar, não sei se ironia também, irônico seria o melhor adjetivo, não é curioso pensar que a gente tenha tido independência para ter a monarquia e que nossa primeira Constituição tenha sido vetada.
Dom Pedro teve tanto problema com os políticos brasileiros, que atretaram tanto com ele, que ele selecionou um grupo pequeno da sua confiança, em 15 dias, redigiu uma nova Constituição. 15 dias, rapidinho, né? Quando tem pressa, né? Quando tem interesse. A Constituição de 1824 ficou conhecida como outorgada por ter sido imposta por Dom Pedro. Ela tinha, além dos 3 poderes clássicos, um 4º poder, o poder moderador, que na prática anulava os outros 3 e dava superpoderes ao imperador. Apesar disso, era considerada das mais liberais da época. Previa liberdade de religião e de imprensa, criava uma Câmara e um Senado bem parecidos aos de hoje e exigia uma renda acessível, 100 mil réis por ano para o trabalhador votar. De resto, não trazia nenhum direito para os índios, as mulheres e os escravos. Mas isso ainda não vinha ao caso. O que incomodava mesmo era o tal do poder moderador. Para alguns brasileiros, a imposição de uma Constituição representou o rompimento com um pacto nacional. E se não existe pacto, não existe união também. Por isso que eles consideravam as medidas de Dom Pedro absolutistas, nos termos da época. Então o bicho ia pegar com as pessoas nervosas desse jeito? Ia pegar, adivinha onde? Pernambuco. Onde estoura, em 1824, a Confederação do Equador, liderada por Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, que tinha participado da Revolução de 1817 e amargado 4 anos de cadeia por isso. Em 1824, já livre, ele volta a protestar contra Dom Pedro. Sua Majestade está tão persuadido que a única atribuição que tem sobre os povos é o poder da força. Mas as tropas imperiais derrotam os rebeldes em Recife e Frei Caneca organiza uma divisão guerrilheira que ainda marcha por 3 meses, até que a divisão, exausta, se rende no Ceará e o bravo Frei acaba preso. Frei Caneca foi condenado à forca, mas todos os carrascos se recusaram a executá-lo. O Estado, então, reformulou a sentença e o condenou ao fuzilamento. Impessoal, o ato de cada soldado do pelotão era mais viável. Mesmo assim, os soldados não escondiam o mal-estar de assassinar Frei Caneca. Fogo! Descansar! Mais uma vez, a força da violência do Estado reprimindo movimentos populares. É isso aí, Dan. Pra você ver que quando a gente fala que o brasileiro é acomodado, que não luta pelos seus direitos, isso não é lá muito bem verdade, né? Não, tudo que eu tô vendo é o Estado determinado a reprimir essas manifestações. Vou te dar um bom exemplo na nossa frente aqui. Na verdade, isso é um exemplo da história oficial, de como ela gosta de guardar algumas coisas e esquecer de muitas. Quem é? Almirante Tamandaré, patrono da Marinha. Uau! Tá escrito na plaquinha ali, pessoal. Não, mas tá certo. Foi um dos maiores militares do Império. Mas também daqueles que reprimiam mais as revoltas, por exemplo, em Pernambuco. Pernambuco? Será? Mexeu com meus conterrâneos. Cabra retado. Você é de Pernambuco, é? Sou sim. Tô. Torce pra quem lá? Obrigado, meu chefe. Muito esporte. Fundado em? 1905. Não é possível você saber isso. Você que me contou. Tchau. Na verdade, as revoltas acabaram, mas a história de Dom Pedro com o Brasil está longe de estar no final. Como é que você sabe quando esse esporte foi fundado? Viu só? Então, Dona Leopoldina, manda uma série de cartas para sua irmã, para o seu pai, que era o poderoso imperador da Áustria, dizendo que ela se sentia bem feliz do lado de Dom Pedro. E aí, para piorar a história, em 1826, ela falece. Poxa, só drama de família. Bota drama. E lembra do ano 26, porque nesse ano mais um personagem sai da vida para entrar na história. Quem? Quem? Getúlio Vargas. Não. O pai dos pobres. Não, Dom João. Dom João. Em Portugal, em Lisboa. Tira no peito. Não, do século XIX.
né? Morreu de indigestão, ceia farta. Morreu comendo, então? Foi. Né? Obrigado. Traz alguma coisa pra beber. Pra beber, o que você quer? Não sei, qualquer coisa, um suco, uma água, o que você quiser. Eu vou trazer tudo, então, o que tem de líquido aí, tá? Você resolve que tô vendo uma decisão. Tá indeciso, né, Dan? Parece Dom João que atrapalhou muito a história com essa sua indecisão. Por quê? Porque a regência ficaria com a sua filha, Isabel Maria. Dom Pedro tinha direitos, no entanto era inconstitucional, porque ele não podia manter 2 reinos, certo? Brasil e Portugal. Exatamente. E depois ainda tinha Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro e que era o preferido da Carlota Joaquina. E como é que ele resolveu isso? Dona Maria, que é filha do Dom Pedro, vai casar com Dom Miguel. Deu pra entender? O tio casa com a sobrinha? Isso. O tio casa com a própria sobrinha. É uma palhaça, isso é uma perversão. Parece uma coisa... Sem limite. Pelo amor de Deus, hein? Eu não sei você, mas minha religião... Não permite, não. Faz uma coisa mais forte pro bebê, vai. Uma malvada. Tá certo, porque depois dessa precisa de um negócio pra... Né? Então 1826 foi um ano bem intenso. Em dezembro de 1826, morre a Leopoldina de parto, um parto muito complicado. Melhor morrer de um parto do que se casar com... Um brinde. A quem? A perversão. Ao Dom João. É, era uma vez uma história. Obrigado. Obrigada, hein? Simbora. Mas me conta Tchau. uma coisa, amigo. Ele sai sem pagar? Peraí, sai sem pagar. Oh, vocês esqueceram de pagar os pingos, os negócios, tudo. Olha isso. O cara veio me dar um golpe. 50 anos aqui nunca aconteceu um negócio. Um ano depois da morte de Leopoldina, Dom Pedro começou a procurar sua nova esposa nas cortes da Europa. Mas estava difícil. Sua má fama de mulherengo já tinha se espalhado por lá. Passaram-se 3 anos até ele conseguir. A noiva seria Amélia Lochtenberg, princesa da Baviera, de linhagem não tão nobre como Leopoldina. Mas ao que tudo indica, a moça compensava na beleza, a ponto de fazer o imperador romper imediatamente com a Marquesa de Santos. Olha, eu posso te garantir que a imagem de Dom Pedro não andava nada bem. Pela Europa circulou essa ideia de que ele tinha feito a imperatriz sofrer. Na política externa, ele perdia a banda oriental. E na política interna, ele era cada vez mais visto como um autoritário. E aposto que os oposicionistas se aproveitaram disso. Uma série de jornalistas começaram a fazer oposição. Um dos mais importantes era o Líbero Badaró, que tinha um jornal chamado O Observador Constitucional. E ele defendia abertamente que deveríamos ter uma monarquia federativa e constitucional e atacava o autoritarismo de Dom Pedro. E ele podia fazer isso, tinha liberdade de imprensa para fazer? Oficialmente tinha, mas na prática não era bem assim. Vai acontecer um incidente que turbina a crise do primeiro reinado. Líbero Badaró é assassinado. Liberdade... É. Não muito, né? O assassinato do jornalista Líbero Badaró em 20 de novembro de 1830 só piorou a indignação. Um boato dizia que Dom Pedro tinha protegido o mandante do crime que acabou solto. Outro que o imperador planejava calar a oposição dissolvendo a Assembleia num golpe absolutista. Tudo o que faltava para o conflito estourar. O que acontece em março de 1831, quando o imperador chega de viagem ao Rio, esperando as devidas homenagens. O que era para ser uma festa dos portugueses para o imperador foi entendida como provocação aos brasileiros. Era a Noite das Garrafadas. Confronto que não só avançou noite adentro, como se estendeu por 3 dias. A Noite das Garrafadas complicou muito a situação política de Dom Pedro. Ele até o dia 5 de abril destitui o ministério, tenta compor um ministério só de brasileiros, mas a tensão estava incontrolável. E acontece o quê?
Bom, aqui no atual Campo de Santana, que se chamava Campo da Aclamação, teve uma aglomeração de gente. Dizem que tinham 4.000 pessoas aqui nesse local. Então Pedro tentou controlar a situação, mandou um funcionário para ler uma mensagem aos brasileiros, não conseguiu ler, foi interrompido com gritos de morte ao imperador. A situação insustentável. A gente pode considerar que aqui se deu o ritual que marca o final do primeiro reinado de Pedro I. E qual era a saída? A saída é aquela que a gente já conhece, né, Dan? Fazer as malas e partir para Portugal. Entre mim e o Brasil está tudo acabado. Cuidem bem dele. O Brasil teria mais um rompimento pela metade. De novo, quem ficava por aqui era o herdeiro do Império do Brasil. Nosso país estava nas mãos de Pedro de Alcântara, futuro Pedro II.